uma sociedade em mudança e transformação maior, mais rápida, mais veloz, mais extensa, mais profunda. E muitas vezes temos que enfrentar problemas novos, desafios novos, com soluções antigas. Como as coisas mudam, muitas vezes as soluções que nós temos se tornam ineficientes, ineficazes e, mais do que isso, inadequadas e até muitas vezes não chegam a nada. Isso significa que hoje, nesses tempos de mudança, de turbulência, em que as coisas mudam rapidamente, é necessário que o administrador esteja sempre se atualizando. Ele é um mestre em algumas situações, mas quase sempre precisa ser um aprendiz. Muitas vezes, vejam só, isso acontece. Como todo profissional, em todas as demais áreas, nós devemos retornar à nossa posição, ao nosso papel de aprendiz, para aprender exatamente e atualizar aquilo que sabemos fazer. Atualizar significa o quê? Ter novos conhecimentos, novas competências. Então, a qualificação profissional, hoje, do administrador, se tornou também um problema, ou um desafio, digamos assim. Ou seja, hoje nós precisamos sempre avaliar as nossas competências, tanto as competências técnicas como competências comportamentais. A nossa área exige muito dessas duas formas de competência. Nós precisamos saber muito a respeito das áreas em que nós nos dedicamos, como marketing, finanças, produção, recursos humanos, etc. Nos atualizarmos com esses conhecimentos, com as práticas vigentes no mercado, se possível, as melhores práticas do mercado. Mas, ao mesmo tempo, temos que atualizar também as nossas competências comportamentais. O que significa isso? Nós devemos ser, na posição que ocupamos, precisamos ser líderes, precisamos ser coaches, precisamos ser mentores, precisamos ser empoderadores de pessoas, ou seja, há uma série de coisas que devemos também desenvolver. Competências, como, por exemplo, comunicabilidade. Nós hoje precisamos saber comunicar muito bem as pessoas, nós precisamos saber motivar as pessoas, nós precisamos saber resolver, gerenciar conflitos que aparecem sempre. E mais ainda, talvez a coisa mais importante, é sabermos criar, construir equipes e, ao mesmo tempo, construir lideranças dentro das nossas organizações. Pense da seguinte forma, pessoal. Eu tenho 41 anos. Alguns de vocês talvez tenham mais ou menos. Mas lá no ensino médio, eu fui preparado para entrar na universidade, ou melhor, eu venho de família pobre, fui preparado para terminar o ensino médio. Tive que trabalhar, depois de 3 anos, eu pagava um ano da faculdade, devia o outro. Pagava um ano, eu tive sorte porque era anual. Não tenho problema de falar que eu fiquei com meu nome sujo no SPC por 4 anos depois de formado, para fazer educação física. E quando eu fiz educação física, eu fiz muito curso. Eu falei, nossa, eu sou diplomado, eu sou bacharel, blá, blá, blá. E aí eu comecei a ver que o que eu sabia era muito pouco. E eu comecei a buscar a formação. Eu tenho uma pasta de diploma, para ser mais exato, eu tenho 8 titulações. 2 mestrados, um doutorado, 2 graduações, 2 MBAs. E aí eu acordo todos os dias e eu falo, gente, eu não sei nada. Eu não sei nada. E aí eu me deparei que quando você para de estudar todos os dias, eu estou falando todo santo dia, você dedicar ali, que seja 10 minutos do seu dia, isso quer dizer o quê? Você está na zona de conforto. Isso é fato. Às vezes, o problema que eu falo, sabe qual é a vantagem daquele que tem sucesso e o que não tem? O que tem sucesso, ele se vangloria muito por aqueles que falam, nossa, você é bom. E o problema é que as pessoas acreditam. E aquele que está lá, o menorzinho, o estagiário, ele está com gás, com energia,
Ele quer aprender, ele quer aprender, ele quer aprender, então ele estuda todo santo dia. O que eu me deixava revoltado na universidade, alguns aqui, alunos de pós-graduação que já teve aula comigo, que eu falava assim, quanto você quer tirar numa prova? O aluno falava, quanto que é a média para passar? É 6? Eu quero 6. Pouquíssimos alunos falavam, eu quero tirar 10. Pouquíssimos alunos, quando tirava 9,5, enchiam meu saco e falavam, por que eu não tirei 10? O mercado está cheio de pessoas medíocres. Está cheio de medíocres. Hoje não existe, são raros os profissionais que acordam todo santo dia e falam, eu quero mudar, eu quero evoluir. Entendeu? São raros aqueles que falam assim, eu todo dia eu fico estudando marketing, eu todo dia eu fico estudando culinária, todo dia eu fico estudando coisas que faz com que eu pense, nossa, gente, eu não sei nada. Então, eu já começo por aí, incomodando. Incomodando porque estamos em um momento de mudança. O Dalberto, ele falou da questão de competências, da comunicabilidade, que você tem que se comunicar com as pessoas. Se você não falar numa câmera, gente, você está perdido. Se você não falar na rede social, já era. Esquece. Vai fazer outra coisa. Mas não reclama. Não reclama porque você vai ser substituído pela máquina. Eu fui substituído no ensino superior por aulas EAD. Eu fui substituído, só que eu estava me preparando. Eu estou me preparando já faz muito tempo. E eu fui mandado embora da universidade, eu fiquei feliz. Sensação estranha. Porque eu falei, agora eu posso dar aula do jeito que eu quero. Eu estou aqui, eu posso falar besteira o quanto eu quero. O máximo que pode acontecer é você virar e desligar e falar, também não tem problema. Mas eu falo o que eu quero. Entender a diferença? É você ir atrás. Então é assim, turma. Será que nós estamos na zona de conforto? Eu sou o primeiro a falar. Eu estou na zona de conforto. Porque quando eu coloco isso na minha cabeça, se eu estou na zona de conforto, eu tenho que aprender todo santo dia. Entenderam, turma? Quando você fala, não estou na zona de conforto, o seu cérebro acredita. Acredita e você dorme 10 minutos a mais. Não tem isso? Tá chovendo. Eu não vou treinar. Tá chovendo, amanhã eu vou. Isso é estar na zona de conforto. Você mexe, pega um celular, não sei mexer. Não sabe mexer porque que não quer. Simples assim. Você não está na rede social porque você não quer. Ou você acha que o maior comunicador do mundo, ele nasceu já sabendo falar numa câmera. Isso é uma aprendizagem. E é por isso que entra o coaching. O coaching, eu vou deixar bem claro aqui para vocês o que é e o que não é. Entendeu? Aí tem uma animação aqui de 1 minuto. Só para ficar claro, ver se fica claro o que é o coach para vocês. Só por essa animação, daí eu vou falar. Ela não tem áudio mesmo. É bem só desenho. Esse é o contrato. Visão do futuro. Mas quem que escolhe a visão? É o coach? É o próprio cliente? Agora, o problema. Planejamento.
Olha o que acontece com a maioria das pessoas, como que elas planejam, inclusive nós. Jornada. Essas são as ferramentas e técnicas de coaching. Trampolim é uma ferramenta. O pessoal acha que chegou. E aí continua o processo. Não é de um dia para a noite. Vai ter momentos de recaída. Você tem que apoiar essa pessoa. Olha lá. Acabou o processo. Vocês perceberam, então, que o coach é o profissional que tem a caixa de ferramentas. É ele que, em alguns momentos, vai falar assim, a melhor ferramenta é essa, é aquela. Mas não é ele que faz a trilha. Entendeu? Quem escolhe o próprio caminho é o cliente. E aí eu já vou falar o primeiro paradigma. O que nós aprendemos na graduação para a gente fazer com nossos clientes? Não é o inverso? A gente aprendeu que devemos prescrever. Faça isso como aquilo. Não é assim ou não? Porque segundo os artigos científicos falam tal coisa. E aí você vai falando, melhor alimento, melhor dieta é essa, melhor é aquela. Melhor treino é tal, que tem maior dispêndio calórico, maior gasto de energia. E aí a pessoa treina, faz a bendita dieta da low carb e vê que passa mal. E vê que essa dieta não é para ela. Entenderam? E ela desiste. E ainda vou além, não tem acompanhamento. Então, coach é algo que todas as pessoas precisam. Entendeu? É o famoso grilo falante que fica lá, olha, deixa eu ver aqui no chat. Cadê o chat aqui? O Gilberto comentou, preparar o caminho com desafios que sejam alcançáveis. Sim, Gilberto. Esses desafios alcançáveis é o que a gente vai chamar de processo. O que é alcançável? Entendeu? A gente tem que ser realista, fracionar as metas. Desafios sempre vão existir. Sempre vão ter desafios. Pode ser que o que eu vou falar aqui, vocês já fazem. E talvez nem sabiam que você era um coach. Entendeu? Então, por exemplo, o coach, existem dois papéis. O coach e o coachee. O coach é o profissional. O coachee é o cliente. E é mais antigo do que a gente imagina. Entendeu? O coach, o coaching, que é o processo. Olha, são 3 nomenclaturas. Coaching, que é um processo, o coach, que é o profissional, e se você colocar 2 E's aqui no final, coach é o cliente. O coach ele veio desde 1850, nos professores. Por isso que o docente ele tem muito disso. Ele ajuda muito o seu aluno, né?
É que é uma mescla, vocês vão entender. Eu posso ser um coach, eu posso ser um mentor, eu posso ser um conselheiro. Vixe, bagunçou tudo agora. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Mas o coach, ele veio desde 1850, que foi para o ambiente corporativo, ambiente esportivo, por isso que a gente chama o coach de treinador, e que... Eles acreditam no negócio de macumba. E Quem que ligou o microfone? Acho que é o Saulo. Aí, beleza. E que na década de 90 foi muito forte nos ambientes corporativos, veio para o Brasil, infelizmente as pessoas... Sabe o que aconteceu no ambiente corporativo? O coach, ele veio para motivar os colaboradores, só que ele motivou tanto, que a pessoa falou, quer saber, eu vou abrir minha própria empresa, isso aí é da empresa. E aí foi muito mal visto o coach. O coach também, ele é dito por algumas pessoas que ele quer roubar a área do nutricionista e do profissional de educação física. Tem gente que acha que o coach prescreve. Não, o coach não prescreve. Em nenhum momento ele prescreve, entendeu? O coach também não existe uma regulamentação no Brasil para você atuar como coach, como aconteceu em diversas profissões. Vamos dar um exemplo. Na área da educação física era igual. Nos anos 80, quem que era o professor de musculação? Era a pessoa que era o aluno que treinava. E aí veio a regulamentação, né, em 96, o famoso direito adquirido. Então, quem atuou como profissional na área da educação física antes de 96, eu fui um deles. Eu era instrutor de dança de salão, então eu tive o CREF provisionado de dança de salão, que hoje nem precisa mais, né? Tem a liminar. Mas, enfim, se algum dia falarem coach tem que ser regulamentado na área da psicologia. E se você comprovar que tem uma certificação como coach, você tem o direito adquirido em atuar naquele nicho de mercado. Entenderam? Pode ser que algum dia isso tenha uma regulamentação? Pode ser, ou não. Porque o foco do coach é no comportamento. A gente trabalha na parte comportamental. Eu gosto muito dessa definição de Celestino, que ele fala que é um processo de desenvolvimento de competências, através de descobertas pessoais, ampliação da sua própria consciência, que move a sua ação em torno de um objetivo. Eu posso dizer em outras palavras, é você transformar as suas intenções em ações. O coach, ele ajuda nisso. É tanto que essa nomenclatura no ambiente corporativo é tão mal vista que a maioria dos profissionais de coach, eles falam, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com desenvolvimento profissional. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E eu assumi, dei a cara para bater. Não, eu sou coach. Entendeu? Não é qualquer um que é coach. Porque o coach é aquele que ajuda as pessoas a elas se automotivarem, a ter sua própria motivação. É nesse sentido. O coach, ele não é aquele que fala, faça isso. Ele faz perguntas. Quantas vezes vocês perguntaram para um amigo, para um familiar, para quem seja, para um professor, e aí você teve a famosa ideia? Sabe aquela peça do quebra-cabeça que falta? Ele, naquele momento, foi o seu coach, sem ele saber. E é isso que muitas pessoas precisam. Não sei se vocês viram o desenho do ponto A para o ponto B. O coach é para aquelas pessoas que querem emagrecer, têm uma ideia de quanto quer emagrecer, mas não sabem como emagrecer. Entenderam? O coach não é para aquele que fala assim: eu duvido que você vai me convencer a treinar. Me convença que eu tenho que comer bem. Você não precisa de um coach. Chega para uma pessoa que é fumante e fala, para de fumar. Você acha que adianta? Ou não? Não adianta nada. Entendeu? A pessoa sabe dos malefícios? Sabe.
Mas por que que ela fuma? Porque ela acha que é legal. Ela se sente bem. E quem é você para falar que faz mal? Então, começa por aí. Entendeu? Para emagrecer, não é para qualquer um. É para quem está afim. Às vezes, a pessoa não precisa de um coach. Ela precisa de um terapeuta. Quantas vezes eu recusei profissionais, clientes, que falaram assim, eu quero emagrecer, mas eu tenho trauma, não sei o quê, não sei o que lá, não gosto de ir para academia. Então, vamos pensar em opções. Que opções que você tem? Não gosto de treinar, não quero treinar, não, eu gosto de comer besteira, não quero abrir mão disso. Então, tá bom, então você não precisa de coach. Não dá, não tem como. Mas você falou que eu ia emagrecer. Não falei nada. Aí eu percebi que eu estava me comunicando errado. Então, o problema não era nela, o problema era em mim. Mudei minha comunicação. Hoje, quando alguma pessoa chega para mim e fala assim, Paulo, quero emagrecer. Quanto tempo você recomenda? Eu falo, olha, o que você sabe sobre emagrecimento? Você sabe o quê? O que você já leu? Fiz uma pergunta. Entendeu? Porque se eu já chegar falando na resposta, a pessoa não vai se convencer. Entenderam a diferença? Anotem aí para vocês nunca esquecerem. Quando alguém te fizer uma pergunta, responda com outra pergunta. Simples assim. Entenderam ou não? Vamos dar um exemplo. Paulo quer emagrecer 10 quilos. Você acha que eu tenho que emagrecer 10 quilos em quanto tempo? Se ela perguntar para um nutricionista, o nutricionista vai falar o quê? Olha, para você emagrecer 10 quilos, você, segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, ela fala que você tem que ter um dispêndio calórico de 500 a 900 quilocalorias por dia. Não, por semana. Perdão, por semana. Isso quer dizer o quê? Que para emagrecer por mês é de 2 a 3 quilos. Se a gente está falando 10 quilos, uns 4 a 5 meses. No fundo, na cabeça dessa pessoa, ela fala, mas eu não acredito no que o nutricionista está falando. Porque eu vi a revista que tem uma dieta que fala que emagrece 10 quilos em uma semana. Entenderam? E ela vai confiar na blogueira que falou isso, ao invés da professora, doutora, nutricionista da Unifesp. Entenderam a diferença? Título no Brasil, título para essas coisas não funciona para nada. A pessoa, ela quer ver, ela vai acompanhar a outra porque ela mostrou a rotina. É isso que ela quer. Então, a gente está fazendo errado. A gente não tem que dar a receita do bolo. Você tem que falar o quê para a pessoa? Que ingredientes que você gosta do bolo? Eu não gosto de uva passa, a Paula gosta. Que ingredientes que você gosta? Mas será que a pessoa tem noção dos ingredientes? Será que ela tem o forno correto? O mesmo forno que o meu? Então, você nunca, sempre devolva com uma pergunta. Essa é a arte do coach. A pessoa pergunta, eu quero emagrecer 10 quilos. Quanto tempo você acha? O que você já leu sobre isso? O que seria o ideal para emagrecer 10 quilos? Qual é o ideal? Não sei, eu vi no blog. Você acha que é uma fonte confiável? O que diz os especialistas? Fala aí para mim, você é especialista. Aí eu tenho que entender. Eu sou coach personal, coach nutricionista, eu vou usar as técnicas e ferramentas de coach para me ajudar na minha atuação, ou você só coach? Se eu sou um personal, eu já falo, olha, o ideal é você treinar força, resistência aeróbica e flexibilidade. Se eu sou nutricionista, olha, o ideal é você emagrecer de forma saudável, não ser tanto punitiva, mas você está tão focada que para você funciona. E detalhe, você não tem nenhum sabotador na sua casa. Tem isso também. Quem são os sabotadores? O que adianta você falar, olha, alimente bem, saudavelmente, se a sua esposa só compra doce e põe no armário?
e você olha para o armário todo dia cheio de doce. Você acha que vai funcionar? Põe um armário cheio de doce numa blogueira fitness e eu quero ver se ela vai resistir. Todo dia. Coloca a blogueira fitness na Sodier lá para comer doce. Quero ver se ela vai resistir. É essa a diferença. As pessoas não sabem do processo, o que está acontecendo por trás. Então, como eu falei, é um processo de começo, meio e fim. Não existe coach eterno. Por quê? A pessoa tem que ter um empoderamento. Ela tem que aprender como fazer. Ou você acha que a pessoa, quando para de fumar, fica lá o terapeuta dele todo dia? Não, ela tem que aprender a ter esse controle. Pode ser que ela tenha algumas recaídas, e aí ela volte a te procurar. Pode ser. Pode ser que ela fez o processo de coach de emagrecimento e agora quer fazer um life coaching, quer pegar outras dimensões. Ah, vamos falar, eu também quero ser coach de emagrecimento e eu quero ser coach da parte familiar, da parte de negócios. Não tem problema, que nem eu. Eu falo muito de carreira. Eu falo muito de bem-estar. Mas eu estou falando hoje muito de coach de emagrecimento. Nada impede que lá na frente eu tenha outros produtos. Porque a vida das pessoas é feita de diversas dimensões. E olha para que serve o coach. Transformar, refletir, aprofundar conhecimento e incorporar novas habilidades e competências. Então, todo coach precisa de um coach. Eu preciso, nesse momento, fazer coach com vocês para que depois vocês possam fazer coach com seus clientes. E o que não é coach? Terapia, counseling, aconselhamento. Você não é um psicólogo. A gente não vai interferir na atuação profissional de um psicólogo. Você não, nem pode fazer isso. Isso é antiético. Entendeu? O coach, essa frase é sensacional. Ele ajuda o seu cliente a descobrir suas próprias respostas, suas próprias soluções. Só que você pode interferir, tá? Se ele falar assim, eu vi uma dieta que é maravilhosa, tal, o que você acha? Eu não acho nada. Eu só acho que você tem que ir nas fontes mais confiáveis. Você deu a resposta? Não. Vai nas fontes confiáveis. É uma fonte confiável ou não é? Você acha que um blogueiro... Eu não estou falando que todo blogueiro é ruim, gente. Não estou falando disso, não. Entendeu? Eu falo que os blogueiros têm algo que muitos profissionais não têm, que é atitude. Os caras dão a cara para bater. E é isso que eu estou aprendendo com eles. Não ter medo de ser feliz. A palavra é essa. Não tenha medo de ser feliz. Eu deixo falar, meu rosto é ruim, eu não sei falar direito. Não tem problema. As pessoas não estão preocupadas na sua imagem, elas estão preocupadas no seu conteúdo. Simples assim. Enfim, olha como que funciona essa analogia do processo de coach. Por isso que tem começo, que é o estado atual, que é o ponto A, estado desejado, que é o ponto B, e o processo ele tem desafios, ele tem modelos mentais, que você tem que virar a chave, o mindset, mudanças de comportamento, você tem que mudar, por isso que eu falo de transformação e alteração do padrão de resultado, fazer as coisas diferentes. Então, é nesse aspecto que a gente tem que entender que tudo na vida é feito de processos. Eu dou até um exemplo prático, coloquem aí, que você tem, se você fizer 1% ao dia, em 100 dias você é uma pessoa diferente. Se você fizer 0,1% ao dia, em 3 anos você é uma pessoa diferente. Só que nós estamos em tempos de mudanças, não foi que eu falei? Você vai esperar 3 anos? Então eu dou a dica. 1% ao dia, pelo menos. O que seria esse 1% ao dia? 15 minutos todo santo dia. Vou dar um exemplo na minha certificação. As pessoas falavam, quanto tempo que eu posso ser coach? Eu falava, em 1 semana, porque é online. Eu já não acredito mais num só no online, sabia, gente?
Eu acredito no híbrido. Tem conteúdo que é online, tem conteúdo que é transmissão ao vivo e tem que ter um processo. Então, hoje, para você ser coach, você precisa de pelo menos 3 meses. Todo dia estudando. Todo dia cumprindo tarefas. A vida, ela é feita de tarefas. Para pensar que todas as vezes que vocês cumpriram tarefas, vocês tiveram êxito. Quem aqui fez graduação e lembra disso? Toda vez que você estudou para uma prova, que você fez um trabalho chato, você xingava o professor, mas aquele cara te fazia cumprir uma tarefa. Sim? Então, todo dia você tem que ter uma tarefa. Todo santo dia. Coach, ele ajuda para performance, que tem a ver com emagrecimento, que tem a ver com foco, estratégias, resultado, que é o que as pessoas querem. Você vai ter que ajudar ela a ter liderança e o seu cliente liderar as pessoas que moram com ela para mudar os seus comportamentos. Tem que ter resiliência, aquela história do elástico, né? Vai ter momentos difíceis, que nem muitos aqui podem estar com um momento difícil na sua vida. Sim ou não? Desemprego, muitas coisas acontecendo. E desenvolver novas habilidades. Nós temos aqui a ideia de que você pode fazer o coach propriamente no modelo online, transmissão ao vivo, como eu estou fazendo aqui agora, ou presencial, ou em grupo, ou até mesmo associando com a sua atuação profissional. Então, existem diversas formas. A única coisa que eu ia pedir para vocês, se algum momento vocês tiverem a intenção de atuar como coach, busque uma certificação. Se é minha ou não, que seja, mas busque uma certificação. Se eu quero atuar, pegar essas técnicas e ferramentas na minha atuação profissional, a certificação acaba sendo um complemento, mas não é obrigatório. Tá? Mas entenda isso, porque às vezes as pessoas falam, eu faço coaching. E você vai ver que não é coach, porque ele prescreve. Entendeu? São coisas diferentes. É lógico que aqui a gente está fazendo um coaching grupo, que são várias pessoas. Seria como se fosse presencial online. No coaching grupo, é muito mais informativo, diferente de eu estar no presencial, onde a todo momento eu estou te questionando, fazendo perguntas. Então, o coaching grupo é um processo. Da mesma forma que existem grupos de desafios, não tem? Pelo WhatsApp e outros canais de comunicação. O grupo de desafio, ele é uma estratégia como se fosse um coaching grupo, mas ele não deve ser, na minha opinião, uma coisa que vendida separadamente vai dar resultado. Da mesma forma que você faz ginástica coletiva. Não é assim? Você faz ginástica coletiva é uma coisa, fazer personal trainer é outra, não é? São coisas diferentes. Entendeu? Essa é a minha crítica com relação a tudo que é treinamento coletivo em grupo. Ô, Paulo. Pode falar. Otávio. Boa tarde, Otávio. Eu estou seguindo aí teu pensamento, mas eu estou aqui entre duas situações que eu tenho que ir pensando, que é uma questão filosófica, aquela questão da maêutica, que você pergunta ao sujeito quanto ele quer emagrecer ou não, né? Se ele vai te procurar querendo emagrecer, ele já vai consciente de que ele quer emagrecer. Mas aí você fala da questão filosófica, ele vai estar perguntando, eu vou estar também perguntando a ele qual a reação dele quanto àquilo que ele está buscando, o que ele quer com aquilo que ele está buscando. Ponto. A segunda, para mim, a pergunta que ficaria é porque você vai mexer no eixo emocional dele. Sim. Como é que é, então, no coaching? O coaching, ele faz com que você transforme a sua emoção em razão. Essa é a ideia. As pessoas, elas são movidas pela emoção. Tudo que você faz pela parte emocional é quando você está mais frágil e acessível à compra, à mudança de comportamento. Todo mundo tem emocional, todo mundo sonha. Todo mundo é sensível a isso. Você pode perceber que as melhores estratégias de venda é quando você conta história, quando você vai no emocional. Só que a diferença do coach é que você não tem que transformar isso em resultado.
E para que isso aconteça, você tem que converter em etapas, em datas, que a gente vai falar isso mais à frente. Mas essa é a ideia. Se eu for só racional, tem muita gente que é assim, não tem? Se eu for só racional e olhar para uma pessoa como números, como medidas, o que seja, que é muito comum você ver os profissionais falando assim, o seu percentual de gordura é tal, a meta é tal, né? Estabelecer metas para o outro, sem interferir no emocional, a pessoa, no fundo, ela fala, mas tá tão distante da minha realidade, entendeu? Tá tão distante e ela não se sente motivada. A motivação é do emocional e não da razão. É nesse aspecto. A primeira pergunta que eu não entendi, Otávio, não sei se você pode esclarecer. É isso aí, Johnny. É usar o emocional para motivá-lo, tá interligado. Você tem que entrar no emocional. Só que tem uma diferença. Acabei acho que não falando. Em nenhum momento, eu faço conexão com o passado. Como assim? Não faço conexão com o passado. Eu não quero saber se a Ana Paula, por que que ela engordou. Eu não estou preocupado com isso. Eu não quero saber os motivos. Porque se eu começar a entrar muito no emocional dos motivos, eu posso entrar numa zona perigosa que ao invés de eu motivá-la, eu vou estagnar ela. E ela não ultrapassa a que a gente chama de crises, né? Até uma recomendação de literatura é Erik Erikson, é da área da psicologia. Ele fala que todos nós temos 8 ciclos na vida. E que em cada ciclo da vida, você tem crises. E estas crises podem ser positivas ou negativas. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa ficou desempregada. É uma crise, não é? Ela pode ficar desempregada e tentar entender por que foi mandada embora, e a estagnação, ou ela fala, legal, estou desempregado, não tem mais o que fazer, então eu vou pensar daqui para frente, eu vou pensar no futuro, eu não quero mais saber do passado. Então, o coach, em nenhum momento, ele entra no emocional do passado. Ele sempre projeta o futuro para depois a realidade. Existem diversas metodologias de coach que, vamos dar um exemplo, a primeira sessão que eu vou fazer com a Andressa, eu quero saber muito do presente dela. Só que ela quer, eu tenho que primeiro fazer, eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de fazer assim, Andressa, vamos sonhar. Onde você quer chegar? Como que você quer ficar daqui a um tempo? Imagina que você está assistindo um filme, sabe? Qual o modelo ideal do seu corpo? E entender os motivos por que ela quer emagrecer. Porque por detrás de um número, sempre tem um emocional. A pessoa ela quer emagrecer não é para perder 10 quilos na balança. Porque ela quer ter uma roupa, porque ela quer se sentir bem, porque ela quer se sentir empoderada, não é assim? E entra sempre emocional. Não sei se ficou claro. Aqui o Gilberto. Tipo, se você quer conquistar uma pessoa, não fica falando ex. Exatamente, pô. Não faz sentido nenhum. Mas sim fala como você pode ser bom para ela. Perfeito, Gilberto. Exatamente. Ninguém chega numa balada e fala assim, você quer casar comigo? Isso assusta também, não assusta? É um processo. Como que é um processo? Você tem que projetar o futuro, você tem que falar quais são as expectativas, onde você quer chegar. A pessoa não se sente mais motivada? Ninguém vive só de amor. Vamos pensar só no presente, só no amor. Não. Projeta, exatamente. O Saulo, o fator emocional já é influenciado no processo de emagrecimento. Então, primeiramente, a pessoa tem que trabalhar o emocional. Sim, só que a gente trabalha no emocional de uma forma extremamente restrita ao emagrecimento, aos componentes. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa, ela quer emagrecer
mas ela quer emagrecer e ela tá cheio de traumas. Traumas que têm a ver com emagrecimento, ou porque por causa de bullying, ou por causa de outras coisas. Eu não estou preocupado o motivo dela querer emagrecer. O coaching não interfere nisso. Entendeu? Pode ser que ela precise de um coach e de outros profissionais. Mas o coach interfere. Você quer emagrecer? Quero. Você tem certeza que você quer começar um processo? Quero. Vamos projetar isso para o futuro? Ah, eu não consigo. Então você não está preparada para o coach. O coach é aquela pessoa que sonha, está com dúvidas de como começar. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar, quem aqui quer ser empreendedor? Entendeu? Tem gente que quer ser empreendedor, mas tem medo. Não tem medo? Tem medo do quê? Ah, largar o emprego. E tem gente que é o contrário. Tem gente que faz o quê? Larga tudo e viaja. Aí é o problema também. Não ter medo é ruim. Entenderam a diferença? Você não ter medo é horrível. É aquela pessoa que fala assim, o que é para fazer? Eu faço tudo o que você quiser. Peraí. É para ficar sem comer? Ela fica sem comer. É para tomar vinagre? Ela toma vinagre. Não tem medo de nada. Entendeu? Aí que é o perigo. Por quê? Tudo que você faz que não interfere com o emocional, há uma grande chance de ela não ter autonomia. Ela só está fazendo aquilo porque pediu para alguém fazer. Como trabalhar essa questão de emagrecer e perder peso com a pessoa? Pois poucos entendem a diferença do objetivo e do processo. Boa, Diego. Eu estou gostando das perguntas que vocês estão antecipando. Como que você faz isso? Primeiro, usando técnicas e ferramentas. Como assim? Você já tem que ter encontros com essa pessoa mensalmente. Você tem que conversar com a pessoa, semanalmente. Você tem que ter um encontro com ela. Tem que ter tarefas, Diego. Ela tem que cumprir tarefas. Lembra que eu falei da prova? Você estudava para a prova? Imagina que você vai ter prova toda semana. Entendeu? A partir do momento que ela tem essa prova, tem esses desafios, a gente pode chamar de desafio também. Cumpre esses desafios, ela vai se... Anota aí para vocês não esquecerem. Palavra mágica. Ela vai se conscientizando. Conscientização é a chave do sucesso. Eu não tenho que falar, faça isso. Ela tem que se conscientizar. A partir do momento que ela se conscientiza, ela vai entrar no processo. Lembra que eu falei da história de que eu não posso ir numa balada e lá e já pedir a pessoa em casamento? É a mesma coisa eu chegar para a pessoa e falar, você tem que emagrecer, faz isso, isso, isso. É igual. É aos poucos. A pessoa que quer casar, ela tem que estar propensa ao casamento. Ela tem que entender os valores de família, os valores matrimoniais, entre outras coisas. É importante conhecer o estilo de vida e a rotina diária para ajudar no processo. Você pode incentivar, Paula, hábitos saudáveis. E aí as redes sociais ajudam pra caramba. Porque o que você vai postar nas redes sociais são os hábitos saudáveis. Entendeu? Isso até fala um pouco na formação, mas a ideia é essa. A ideia é assim, eu tenho que entender o que envolve no ciclo de conteúdo para essa pessoa. A pessoa ela tem que comer bem, dormir bem, são 4 pilares, tá? Atividade física, alimentação, exames clínicos, saúde e dormir bem, descanso. Então você vai começar a conscientizar esses hábitos no online e no momento que você vai ter o atendimento com essa pessoa, verificar o que ela entendeu daquilo que você postou. Quem quer falar? Alguém está com o microfone ligado? Beleza. Mais perguntas? São 4. Atividade física, alimentação,
saúde, aí põe entre parênteses, exames clínicos e descanso. Se eu quero emagrecer, eu tenho que ter esses 4 pilares. Não tem como emagrecer. Dá para emagrecer sem fazer atividade física? Dá. Dá para emagrecer sem fazer atividade física. No entanto, não é saudável. Entenderam? Dá para emagrecer só fazendo alimentação? Só atividade física? Só alimentação? Eu falei o inverso. Volta. Dá para emagrecer só fazendo alimentação saudável? Dá. Só atividade física? Não. A alimentação tem que estar incluída. E se a pessoa treinar bem, se alimenta bem, dorme mal? Não é saudável. E se a pessoa é totalmente shapeada e vai ver internamente está com colesterol? Entendeu? Então, por isso que você tem que interligar os 4 itens. Nem sempre a pessoa com sobrepeso, pelo IMC, Índice de Massa Corporal, é uma pessoa que não tem saúde. Às vezes, a pessoa com IMC normal não é saudável. Saudável de físico e mente. Isso interfere, porque ela não se conscientiza, ela sofre para fazer dieta. Ela sofre para treinar. Então, o coach, ele não trabalha apenas com a questão física. Ele trabalha com as questões relacionadas ao corpo, mente e alma. Alma que tem a ver com felicidade. Alma é você comer sem culpa. É nesse sentido que ajuda o coaching. E aí você pode já pensar nisso na sua atuação profissional. Será que você só está pensando no físico? Entendeu? Se a pessoa tem os 3 e não tem descanso, influencia? Sim, influencia. Imagina uma pessoa que dorme 3 horas por dia, Saulo. Entendeu? E interfere no treino, na periodização do treino, que interfere na alimentação, interfere. Entendeu? Então, se a pessoa quer emagrecer para valer, eu pergunto, está a fim de emagrecer? Tô. Então, vai fazer exame clínico com o médico, com o endocrinologista. Ah, mas eu não tenho tempo, tal. Entendeu? Então, marca. Ah, daqui a 6 meses, marca o exame, pô. Problema, marca. Ah, não tem dinheiro para academia. Ah, não tem dinheiro para comer. Ah, então você não quer emagrecer. Então, reclama. Eu te falo, se você tiver um cliente assim, seja sincero. Não faça coach. Entendeu? Eu prefiro perder um cliente do que falar que eu não serve. Vi o vídeo do presidente do IBS, que ele fala que coach faz com que a pessoa consiga algo em curto espaço de tempo consigo, que não conseguiu em 10 anos. Mas é muito perigoso afirmar que as pessoas que te buscam... Tá. Andressa, eu vou falar em outras palavras o que ele falou, mas é a mesma coisa, você vai entender. Em 10 dias que eu fiquei desempregado da Embi Morumbi, onde eu dava aula, eu aprendi mais de marketing do que eu aprendi em 3 anos. Por quê? Porque eu coloquei dentro das minhas 24 horas que eu tinha que estudar marketing 6 horas por dia. Você entendeu? E mais de um lugar. Eu fui de mais de um lugar, não fui em um único lugar, fui em vários. Então, quando você tem foco, você consegue. Nem sempre o foco é a estratégia mais saudável. Por quê? Porque se eu dedico 6 horas para algo, eu estou tirando 6 horas da minha vida todo santo dia para não ficar com a minha família. Entenderam? O excesso não é bom, mas muitas vezes é necessário. Que nem aqui, vocês estão dedicando 2 horas da sua vida para estar ouvindo eu falar um monte de coisa. Isso é foco. Se eu fizesse o curso hoje, das 8 da manhã às 6 da tarde, que é um modelo que eu praticamente não acredito, você perde o foco muito fácil.
Entendeu? Então, é nesse aspecto que eu falo. O que ele falou não é errado, no meu ponto de vista. Só que talvez ele não detalhou isso. Entendeu? Depende de quanto você está disposta a querer abrir mão de horas do seu tempo para dedicar para algo. É nesse aspecto. Por isso que a pessoa fala, posso ser coach em uma semana? Posso. Tem gente que vai ser coach em um ano. Tem gente que nunca vai ser coach. Porque não consegue dedicar esse tempo para isso. Não sei se eu consegui responder. Esse processo envolve doenças pré-existentes, como trabalhar as ferramentas indiferentes. Deixa eu ver se eu entendi. Essas doenças, eu não sei se são doenças físicas, Diego. É por isso que é importante a questão da... Se quiser ligar o microfone, não sei se é possível, para entender. Mas se for, ela tem que entender quais possíveis patologias ela tem, quais são as melhores estratégias, os profissionais que ela tem que procurar, para ver as opções. A gente sempre fala que são as opções. Sim, exatamente. Que opções que ela tem para ter uma vida mais saudável? E aí você pode trabalhar com... Aí entra mais um life coach. Que tem gente que tem diabetes, acha que a vida acabou, hipertenso. E tem gente que tem diabetes e fala, vida que segue. Eu vou viver com a diabetes. Entendeu? É essa a diferença. O coach ajuda nisso. A pessoa se aceitar. Ela se aceita e tem uma vida melhor. Ela quer ter uma vida melhor. Mas depende da pessoa. Então, para a pessoa, para querer começar o processo de emagrecimento, tem que fazer esses 4 pilares, ela tem que se conscientizar, Saulo. E aí você vai... A dica é, anotem. Você usa as redes sociais para promover ações dos 4 pilares para que ela se conscientize. Você entendeu? Qual a importância de fazer atividade física? Atividade física é bom, mas qual a melhor atividade física? É aquela que você gosta. Não adianta eu falar, faz HIIT que tem mais gasto de energia. Estava conversando isso com meu cunhado ontem, ele adora fazer HIIT, CrossFit. Eu não gosto. Eu gosto de ir para academia e não transpirar. Eu faço musculação. Se transpira, eu não gosto. Entendeu? Sou eu. É o melhor para emagrecer? Não. Mas é o que eu gosto. É o que interessa, é o que eu gosto, não é o que você gosta. Simples assim. Entendeu? Simples. Então, toma cuidado quando você vai falar, olha, melhor exercício para queima de calorias que... Pô, legal, mas não me motivou. Não adianta você querer me convencer. Olha que eu sou da área, hein? Sou da área de educação física. Não me adianta. Bom, galerinha, eu queria avançar aqui um pouco. Pode ser? Eu estou adorando essas perguntas, porque é em cima delas que a gente vai desenvolvendo. E eu estou vendo que semana que vem vocês vão estar cheios de dúvida, que é quando a gente vai falar muito do processo. Mas vamos lá. Ficou claro para vocês, então, que o coach é um processo que tem a ver com o estado atual, que você está hoje presente, não me interessa o teu passado. Tá claro isso? E o futuro, estado desejado. Então, eu faço um caminho que é de trás para frente. Eu sempre parto do princípio de que algumas pessoas, talvez alguns de vocês aqui, são muito mais analíticos. Eu sou analítico, extremamente analítico. Foi difícil. O primeiro curso que eu fiz, a pessoa falava assim, qual é o seu sonho? Eu falei, mas que sonho, gente? Sonho? Não entra na minha... Sonho é quando eu estou dormindo, não é acordar e... Estou com o olho aberto. Eu penso. Eu sou analítico. Mas se falar assim, qual é a sua meta? Opa, vamos conversar. Ou você usa meta, ou você usa sonho. Tá bom? Isso tem pessoas que você vai ter que falar sonho. Tem outras pessoas que você vai ter que falar meta. O que eu uso, palavra que eu evito usar, coloca aí, anota. Não usar objetivo.
todo mundo fala, qual é o seu objetivo? Por que, Paulo? Porque objetivo são palavras. Tá claro? Emagrecer 10 quilos. É um número. Ele é totalmente solto, ele é disperso. Metas é você transformar o objetivo em data. Quem aqui já encontrou um cunhado, ou um familiar, ou um amigo na rua, que você não via há anos? Aí você fala, pô, que legal, Fábio, há quanto tempo, não sei o quê. Beleza, aí você fala assim, pô, cara, vamos fazer um churrasco? Aí o Fábio fala, pô, legal, vamos. Mas vamos ver, vamos ver. E fica nesse vamos ver e não sai nada. Aí quando alguém fala, vamos fazer um churrasco? Sabe o que eu faço? Peraí. Deixa eu pegar aqui minha agenda. Pego minha agenda, blá, blá, blá. Pode ser semana que vem? 10 horas? Mas peraí. Só falei por... Não, você falou por falar ou é verdade? Ou é ou não é, pô? Não, vamos fazer. Ah, semana que vem não dá. Dá na outra? Ó, qual que é o seu e-mail para eu compartilhar aqui também? Compartilha. Agendou. Transformei um objetivo em meta. E está na agenda. Então, todos os objetivos têm que ter datas. É o que nós chamamos de meta. Chega para uma mulher ou para um homem que fala, meu sonho é casar. Aí você fala, casar quando? Ah, daqui a um ano. E aí você marca o casamento. Você já tem a meta. A data do casamento. E aí, de trás para frente, você identifica o que eu tenho que fazer. Olha como muda. Eu pergunto aqui para vocês e falo assim, Otávio, quem é você em 2 de janeiro de 2022? Quem é você? Eu não pergunto quem será você. Entenderam a diferença ou não? Porque eu faço uma programação, a PNL usa muito a técnica para isso, eu faço uma programação de que eu já acredito naquilo, que aquilo é real. Quando eu percebo que eu tenho ponto B instalado na minha cabeça, essa programação, a probabilidade de eu conseguir concretizá-lo é muito grande. Se eu colocar na minha cabeça que eu já emagreci 10 quilos, a probabilidade de você emagrecer é muito maior. Se a pessoa desconfiar que não, é difícil, e alguns vão além. Ah, eu já tentei. Quem já ouviu falar essa frase? Eu já tentei e não consegui. Aí você sabe o que eu falo para essa pessoa? Me desculpa, mas eu não estou preocupado com o seu passado. Corta, na hora. Ah, eu vou ser grossa. Eu prefiro ser grosso e verdadeiro do que eu falar, não, relaxa, diferente. Não. A pessoa precisa ouvir isso. Eu aprendi muito em coach disso. Que tem que ter um momento paulada. Tem que ter um momento que você tem que ser agressivo, direto, pragmático. E eu não sou pragmático. Eu sou extremamente reflexivo. Mas eu percebi que para alguns momentos você tem que, olha, você me contratou para emagrecer, correto? Correto. Regra número 1, não quero saber do seu passado. Eu quero saber daqui para frente. Regra número 2, você tem que visualizar como você é, olha o verbo, como você é daqui a 6 meses. Você tem que pôr na tua cabeça. Cria esse personagem, cria esse filme. Que vestido você está usando? Que cor que é o vestido? Onde você está usando? Quem aqui já fez uma viagem e programou uma viagem?
Como que é quando você programa uma viagem? Você pensa no hotel, você pensa nos passeios, você pensa em tudo. E você visualiza mais a viagem antes da viagem do que propriamente quando você vai. É isso que você tem que fazer. O coach interfere nesse processo. Então, como está aqui embaixo, ó, foco mais ação igual resultado. Eu tenho que dar foco. Eu tenho que transformar as intenções em ações. Eu tenho que desenvolver competências por meio de técnicas e ferramentas. E aí eu vou fazendo o quê? Eu tenho sessões. Eu tenho que dividir. Eu tenho que fracionar. Acho que foi uma das perguntas, não sei se foi o Diego que falou, mas uma das perguntas que fala é justamente disso. Eu tenho que fazer metas que sejam, se possível, fáceis de serem concretizadas, muito fáceis, porque uma pessoa que nunca fez planejamento na vida e do dia para a noite, de uma hora para outra, começa a incluir o planejamento, você tem que ir aos poucos. Se eu chegar para você agora e falar, dedique uma hora do seu dia para estudar coach, será que você vai ter essa uma hora por dia? Provavelmente não. Agora, se eu falar, você consegue dedicar 5 minutos do seu dia? Facilita ou não? 5 minutos. É nesse aspecto. De 5 vai para 10, de 10 vai para... Sabe? Você vai aumentando progressivamente. Tem pessoas que estão muito focadas e falam, Paulo, eu não quero uma hora, eu quero me dedicar 6 horas. E aí ela vai conseguir mais rápido. Então, é nesse sentido que você tem que ter o feeling de saber quem é o seu cliente, em que momento que ele está na vida. Será que ele é uma pessoa que teve gatilhos, no sentido, gatilhos positivos? Âncoras, né? A palavra seria correta, uma âncora positiva? O que seria essa âncora? Nossa, eu tenho uma âncora maravilhosa, que eu acabei de falar para vocês no começo. Qual que é a minha âncora maravilhosa? Eu não tinha dinheiro para fazer graduação. O dia que eu recebi o meu diploma, na colação de grau, eu falei, se eu, pobre, conseguiu fazer um bacharel devendo Deus o mundo, estou devendo até hoje, eu consigo tudo. E eu fiz isso, fiz meu doutorado nos Estados Unidos. E melhor, eu dou aula hoje nessa faculdade. Você entendeu onde eu estou querendo chegar? Olha que âncora que eu tenho. Então, assim, o céu é o limite. Então, é nisso que eu estou falando. Se a pessoa tem uma âncora, é muito mais fácil. Você pode chegar para fazer a pergunta, falar assim, algum momento na tua vida, você teve algo que deu muito certo, que você falou que foi muito difícil, e que você conseguiu, e que talvez ninguém conseguiria, mas você foi lá e conseguiu? Então, toda vez que você estiver desanimado, desanimada, toda vez que você não estiver bem, você vai usar essa âncora. Toda vez. E eu lembro do momento que eu queria desistir e eu não desisti. Então, é nisso que eu falo. Entendeu? Pense em ter metas reais. Nunca pense que a sua forma de planejar é igual à do próximo. Nunca pense. Você tem que, primeira regra, anotem aí, primeira regra, administrar a agenda do seu cliente. Você tem que falar, você tem uma agenda eletrônica ou uma agenda manual, que seja? Eu tenho as duas, ó, tenho aqui, tem eletrônica, caderno de anotação, tem várias ferramentas para isso. A gente vai falar disso depois. Você tem isso ou não? Entenderam? E aí, quando você administra, é a primeira etapa. Vamos varrer a casa para depois você organizar. Vamos arrumar a gaveta para depois você organizar. Então, a primeira tarefa que vocês vão ter uma agenda do Google.
Google Agenda. Se vocês conseguem ter essa agenda esse final de semana? Paulo, mas eu não sei mexer na agenda do Google. Vai lá, tem vários tutoriais, inclusive tem um que eu fiz para periodização. Ter uma agenda do Google é a primeira etapa. Muito bom. Tipos de processo. Em que em alguns momentos vocês vão usar todos esses, ou algum deles. Esta administração da agenda da aula será só no período que estamos com ele ou em geral? O Johnny, eu recomendo que você tenha agenda para você. Você consegue ter várias agendas no mesmo lugar, mais de uma, inclusive. Eu fiz um teste, consegui ter 50 agendas. E aí a ideia qual é? Você cria uma agenda para cada cliente. Entendeu? E essa agenda pode ser compartilhada, inclusive. A ideia qual que é? Você tem que acompanhar a agenda dele até ele saber tocar a agenda sozinho. Mas você tem que acompanhar. Inclusive, na agenda, você programa as tarefas. E essas tarefas podem ser incluídas dentro da agenda. Olha que legal. Você não precisa de aplicativo, nenhum software para trabalhar. Então, ou como coach, ou como profissional, você tem que organizar essa agenda. Entendeu? E o que é legal é que ela é gratuita. Você pode fazer pelo smartphone, você pode fazer pelo computador, mas tem que ter. Tá bom? Muito bom. O coaching, que é o que a gente está falando, processo de desenvolvimento pessoal, profissional, existe o counseling, mentoring, você já deve ter ouvido falar, muita gente está falando hoje de mentoring, né? Terapia, consultoria e treinamento. A gente vai falar rapidinho cada um. Coach, então, é aquele que é um profissional que geralmente busca uma formação para isso, ele dá foco no presente e no futuro, e a ideia é justamente fazer com que os seus clientes tenham resultado. Essa é a proposta. Se a gente for falar de counseling ou aconselhamento, o counseling é muito comum você ver pessoas da área da psicologia ou pedagogia, ou professores universitários que dão aconselhamentos, nossos pais, familiares, amigos. Só que ele remete muito ao passado, entendeu? E o aconselhamento tem a ver muito com a minha experiência, entendeu? Porque quando você me faz uma pergunta, Paulo, o que você acha? Eu faço ou não faço graduação? Não tenho dinheiro. Aí eu vou pensar, pera, mas eu também não tive dinheiro. Daí eu falo, faz, mas busca um financiamento e tal. Então, depende da pessoa, da experiência da pessoa. O que aborda? O que o cliente atua, geralmente um profissional que tem uma expertise para isso, mas é muito mais focado em psicólogos, né? Mentoring, mentoria. Meu doutorado, inclusive, foi um processo de mentoria empresarial para gestores de academia. A mentoria, ela remete ao passado, presente e futuro, mas é assim, é uma pessoa geralmente que tem mais expertise. Eu nem vou falar mais velha. Por quê? Você pega lá um jovem de 18 anos de idade, totalmente antenado com a tecnologia. Ele ensina para um idoso como mexer num aplicativo. Então, o jovem foi mentor do idoso. Entendeu? Ele foi um mentor. Mas, muitas vezes, é uma pessoa que é muito experiente e que ajuda outras pessoas a como seguir o caminho, se está no caminho certo. Então, o meu papel com vocês acaba sendo um mentor. Entendeu? Porque o mentor fala, tá certo ou não tá certo? Esse é o caminho ou não é o caminho? O mentor, muitas vezes, diz o caminho que eu tenho que ir. Diferente do coach. O coach não dá respostas. O mentor dá respostas. O mentor, ele encurta o caminho, ele facilita o caminho. Essa é a principal diferença. A consultoria, que é muito aplicado em ambiente corporativo, né? A consultoria é quando você fala você faz um diagnóstico, analisa o problema, entendeu? E aí você projeta o futuro. Então, o que a gente vê da maioria dos profissionais, a maioria, eles fazem consultoria. Porque eles falam, faça isso, 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 isso. Se a pessoa vai gostar ou não, se a empresa vai gostar ou não. Muitas vezes, em âmbito corporativo, você dá lá
10 itens de mudança. E a empresa só faz uma, ou não faz nenhuma. Essa é uma consultoria. A terapia, que é um psicólogo, um terapeuta, que ele está focado muito no passado para entender o seu passado, para você compreender o seu presente. Não é o coach que faz. E, por fim, nós temos aqui um treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Não deixa de ser um treinamento. Que ele dá foco no hoje, no presente, né? Que a ideia é desenvolver competências. O que a gente mais vê nas pessoas é que elas buscam treinamento, mas não buscam desenvolvimento. O desenvolvimento, aí o Paulo falando, na minha opinião, as mais eficientes, os tipos mais eficientes, é o coach e o mentor. E ainda vou além. Todo coach precisa de um mentor. Toda pessoa precisa de um mentor. Todos vocês precisam de um mentor, porque o mentor, ele corrige o seu rumo. Eu mesmo tenho um mentor. E ele fala, vai para esse caminho, vai para esse, está errando nisso, está errando naquilo. Você pode ter mais de um mentor para áreas específicas. Eu tenho um mentor para uma pessoa do marketing digital. E o mentor do marketing digital é o fera, um dos feras, e hoje em dia é autoridade. Então, se você buscar uma pessoa que tem muito conhecimento, melhor ainda. Temos aqui alguns tipos. Você fala, nossa, é modinha coach. Não, coach tem diversas formas. Você tem ali o life coach, coach de vida, que tem a ver com coach de emagrecimento, ele é classificado como um life coach. O executivo, que aqui é para altos gestores, alto escalão, então eles se abrem com alguns profissionais para ajudar na tomada de decisão. O coach empresarial, o líder coach, para gestores ali intermediários. Coach de carreira, muito usual nas universidades, em alguns programas universitários, e inclusive eu dou aula disso, de coach de carreira, e coach esportivo na área esportiva, para fazer com que a pessoa ela tenha uma alta performance. Vamos dar um exemplo aqui do coach esportivo. Imagina você tá ali num pênalti final de campeonato. O goleiro não faz uma pressão danada, vai errar, vai errar, vai errar. A pessoa, quando chutar, se ela imaginar que já fez o gol, ela tem muito mais probabilidade de acertar do que de errar. Se ela tiver ali a pressão dos outros jogadores, quem está na arquibancada, ou até mesmo do tempo, da bola, do campo, que seja, ela tem uma grande probabilidade de errar se ela não estiver focada na meta que ela vai alcançar. Quando eu falo dos princípios, é importante a gente entender esses aspectos. O primeiro deles, confiança. Nenhuma ação você vai ter sucesso se o seu cliente não confiar em você. Então, o contrato, ele é fundamental para você entender as expectativas dele, o que ele espera, para você fazer com que ele entenda que há uma responsabilidade mútua, há um comprometimento entre as partes. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a responsabilidade do cliente? Você tem que falar para ele que não há uma condutividade que aí vai depender muito da sua atuação. O que seria a condutividade? Eu falar para o meu cliente o que ele deve fazer. Que atividade física que ele tem que fazer, o que ele tem que comer, que exames tem que fazer. Então, a proposta do coach é que ele busque essas informações. Mesmo que você fale assim, olha, eu estou compartilhando um conteúdo de hábitos saudáveis, entendeu? Então, eu recomendo que você veja esse material. Eu fiz um e-book, eu fiz uma videoaula, o que seja. Tem e-book de tal pessoa, tem do outro. Você pode compartilhar esses dados, mas sem falar, faça isso. Você tem que deixar claro para ele que tem que ter foco nos resultados, e esse foco nos resultados está muito atrelado com a questão da agenda, está muito atrelado com você fracionar as tarefas, que cada dia é um desafio, é uma tarefa diferente, que são 30 a 31 tarefas no mês, que é uma por dia.
e que eu tenho que coletar e registrar esses dados. A partir do momento que eu coleto esses dados, faz com que tenha um maior comprometimento e a pessoa ela se sente mais focada. E aí vai ter alguns momentos que eu tenho que ouvir mais, que é uma escuta ativa, ouvir quais são as dificuldades que o meu cliente está tendo, os problemas que ele está tendo. Eu posso fazer de uma forma mais estruturada, que eu falo que é focando nos pilares que eu comentei, que é atividade física, alimentação, saúde e descanso. Quando eu faço um processo de coaching de emagrecimento, eu não abordo questões familiares, mas eu abordo apenas essas áreas relacionadas a esses 4 pilares. E a arte de fazer perguntas. Então, quando você faz perguntas que são poderosas, que eu vou mostrar aqui, eu vou dar foco nessa parte de perguntas, a probabilidade de gerar comprometimento é muito maior. A única coisa que a gente tem que pensar é que nem sempre as pessoas elas vão ter as respostas do que você vai perguntar. Então, só o fato de você falar, ela falar não sei, isso é bom. Faz com que ela reflita. Andressa. No consultório, tratamos o coach de paciente ou cliente. Geralmente, Andressa, quem chama muito de cliente é o profissional de educação física, administrador. Paciente é um termo muito usado dos nutricionistas, fisioterapeutas, a área da saúde em geral fala tudo paciente. Só o profissional de educação física ainda chama de aluno, né? De forma, o coach chama de cliente. Mas se você é profissional da saúde, não tem problema, pode chamar de paciente também. Não tem, é uma nomenclatura. Entendeu? Não tem. Geralmente eu chamo cliente / paciente, porque o meu público são um público em geral. Então, como eu falei, o fato da pessoa falar eu não sei faz parte do processo. Ah, eu não sei essa resposta. Pensa bem. Pode ser que ela não tenha resposta hoje. Fala para ela pensar como tarefa para te responder no outro dia. E a ideia do rapport, que é justamente para gerar confiança, né? Para que a pessoa confie em você, você tem que tomar cuidado com perguntas que vai aos poucos. Conforme a pessoa te confia muito, aí você pode ser um pouco mais direto. Sabe aquela pergunta assim, o que você quer da vida? Uma pergunta muito agressiva, muito forte. Não agressiva, muito forte. Só quem confia responde. Aqui um exemplo. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso. Você pode começar as primeiras sessões falando isso, né, para indicar a antecedência. Gostaria de saber mais. Estou interessado em saber. Quando você fala assim, eu estou interessado em saber da sua vida. Como que você se alimenta? Que atividades que você faz? Você se incomodaria em me dizer um pouco mais sobre os exames clínicos que você está acostumado a fazer? O que você quer? Isso é para estabelecer meta, lá no meio do processo, não é no começo. O que é mais importante para você? O que poderia impedi-lo de atingir essa meta? O que nós não devemos perguntar? Usar a palavra porquê. O porquê que você está com sobrepeso gera culpa. Ela não é eficaz. Evita. Se você falar, tudo bem, mas evita usar o termo porquê. Mesma coisa você chegar para a pessoa, para um funcionário e falar, por que você chegou atrasado? Ela vai falar o quê? Ah, cheguei atrasada porque furou o pneu, porque está chovendo, porque está aqui. Então, ela já vem com uma resposta pronta. Agora, se eu falasse para o funcionário, você tem noção do que impacta você chegar atrasado? Tem noção ou não? O que você poderia fazer para não chegar mais atrasado? O que você acha que eu devo fazer caso você chegue atrasado? Você transfere a responsabilidade, entendeu? O porquê faz com que o outro jogue a culpa no outro, não em si próprio. Então, algumas perguntas aqui, como
alguns significados, né? Quem é você no futuro, quais opções você tem, o que você não está disposto a querer mudar. Também isso é muito comum você perguntar, a pessoa, não vou abrir mão do meu chocolate, tá bom, não tem problema. O que você aprendeu a partir disso? Então, são perguntas que auxiliam muito na tomada de decisão para o cliente. E aí, a ideia de metas, né, que eu acabei falando, que é você transformar o seu estado atual no desejado. Eu só tenho meta se eu identifico onde eu quero chegar. Só que eu tenho ali uma barreira no meio, que é um problema. E eu tenho que achar uma solução para esse problema. Eu tenho que entender quais são os desafios que eu tenho. Aí sim, eu vou conseguir transformar os meus objetivos em metas. Esta é a proposta. Falando de valores e crenças, né? Quando a gente fala assim que cada pessoa acredita em algo, a gente tem que entender quais são essas crenças limitantes. As crenças limitantes que as pessoas possuem. E que não são todas que têm esse enfrentamento de mudanças de crença. Mas o processo de coaching ele ajuda muito nisso. A gente vai falar mais semana que vem de mudanças, que tem a ver com as sessões. A ideia também de que você tem que mudar a chave, de que o foco não é apenas no emagrecimento, mas que por detrás disso tem os valores. Como aqui o exemplo, né? Por mais que a meta da pessoa é emagrecer 4 quilos em um mês, por trás disso, ela busca o quê? Felicidade. Ela quer ser feliz. Qual que é o valor central dela? A gente tem que entender quais são esses valores. Ou, como diz no marketing, quais são os pay points, quais são as dores, os pontos de dores. Entendeu? A gente tem que fugir dessa ideia tradicional de objetivo de emagrecer tantos quilos. Entender o real motivo. E muitas vezes o fato de emagrecer um X quilo não é a felicidade. Às vezes a pessoa nem emagrece, ela só tem mais conscientização. É por isso que, conforme eu vou estudando, eu fui aprendendo sobre coaching, sobre PNL, eu fui percebendo que eu no começo da minha carreira, eu estava indo muito para esse lado mais quantitativo, mais físico, e a gente começa a entender que por detrás disso, o que é importante são as questões da alma e da mente. Essa é a principal finalidade. Plano de ação, tudo na vida tem plano de ação, então quando eu falei, tem uma agenda, é transformar em um plano de ação. Essa é a ideia. É você incluir uma linha do tempo. O que eu vou fazer? Como que eu vou fracionar isso? De 100%, 1% ao dia. E a ideia é que a gente tem esse trabalho de autoconhecimento. As pessoas só vão mudar se elas se conhecerem. Tudo bem, turma? Se você impor algo, não há mudança. Tem uma aluna que fica muito mais feliz se conseguir usar uma roupa do que aquilo. Exatamente. Perfeito. Eu acho que a ideia, Johnny, é até você incentivá-la a nem ter como parâmetro a balança. Porque quem é da área sabe que quando você está lá numa balança, você está pesando tudo. Estrutura óssea, percentual de massa magra, percentual de massa muscular, de massa gorda, tem os órgãos, tem uma questão hídrica. Então, assim, a balança não é o melhor parâmetro. Mas você tem que fazer que pode ser uma roupa, que pode ser ela se sentir bem. Então, dá foco também nas questões que são qualitativas. Usei isso como meta, perfeito. É lógico que os parâmetros quantitativos, eles podem te auxiliar no sentido de saber se você está no caminho certo, entendeu? Mas não como prioritário. Explicar a diferença para o cliente é primordial junto de uma bela avaliação física. Eu vou além, Diego. Você tem que perguntar, isso é legal, essa pergunta. Como que você vai saber o resultado? Será que as pessoas querem saber quanto de percentual de gordura ela tem?
Já começa por aí. Isso é algo que as pessoas não ensinaram na universidade. É o contrário. Na universidade, elas ensinaram que você tem que fazer uma avaliação física de dobra cutânea, de perímetros corporais, fazer o IMC, blá, 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 todas essas ferramentas. Mas será que todas as pessoas querem ser tocada? Muitas vezes nem o marido toca o que a gente faz, de dobra. E tem pessoas que não querem ser mensuradas. Elas não se sentem confortáveis. Tem outros que, ao contrário, querem saber. De preferência, medir todo dia. Faça a mensuração todo dia. Porque é isso que motiva ela. Então, a avaliação física é um parâmetro para quem? Eu tenho que avaliar a pessoa do jeito como ela gostaria de ser avaliada. Como que você vai monitorar? Talvez você pode propor para ela. O que você entende sobre a avaliação física? Entendeu? O que você entende sobre isso? Você gostaria de ser mensurado? Você pode dar a importância. Olha, é primordial que a gente faça alguns testes funcionais para ver a questão de como que está o seu padrão motor, porque é em cima disso que eu vou escolher os exercícios. Mas a parte física, podemos considerar o coach na nossa área um retorno ao wellness. Vamos pensar que o wellness são dimensões, são diversas dimensões. E dentro do wellness está o coaching. O coaching é uma estratégia para fazer com que as pessoas entendam diversas dimensões. Então, por exemplo, eu poderia falar que o bem-estar físico envolve alimentação, saúde, descanso e atividade física. Entenderam? E eu tenho as questões comportamentais, que no coach vai me ajudar em outras dimensões, porque a partir do momento que eu tenho uma agenda para incluir o bem-estar físico, eu também consigo me organizar para o estudo. Faz sentido? Eu me organizo para o estudo. Que eu organizo para minha família, que eu organizo para o lazer. Então, o coach, ele está dentro do wellness, sim. Está totalmente interligado. É tanto que eu falo de wellness. Falo bastante sobre isso. Eu queria fazer agora alguns convites. Primeiro convite. Quarta-feira, vai na agenda. Quarta-feira, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live no Instagram falando sobre autoconhecimento. É como se fosse uma continuação do que a gente está aqui. Vou ficar mais uma horinha falando sobre autoconhecimento. Na semana que vem, eu vou dar muito foco em ferramentas de coaching e também para falar sobre o processo das sessões especificamente. Cada uma das sessões. Usando uma das metodologias. Existem várias, como eu falei. Eu vou usar uma das metodologias que você pode aplicar. Regrinhas que vocês têm que cumprir, então. Primeira regra. Criar a agenda do Google. Se você digitar www.google.com.br no canto direito superior, tem um link azul. Se você já tem a conta do Gmail, Hotmail, do Gmail, é a mesma, e-mail e senha. Se você não tem, tem uma opção que ele fala assim, utilizar o meu próprio e-mail. Você não precisa criar uma conta do Gmail, tá bom? Você não precisa criar uma conta do Gmail. Você pode usar, no meu caso, eu uso o meu próprio e-mail. Tarefa bem fácil, tá bom? A tarefa mais difícil eu vou deixar para a semana que vem. Quem quiser dar um print, eu vou falar sobre planejamento estratégico pessoal, autoconhecimento, dia 6 de janeiro, quarta-feira, às 19 horas, Prof. Paulo Amaral. Se por algum motivo você não conseguir participar, é legal você participar, interage, para a gente começar a fazer uma comunidade, tá? Convide outras pessoas e tire a sua pergunta em tempo real, será um prazer. Tudo bem? Então, @Prof. Paulo Amaral. Quem não me acompanha, por favor, já faz esse trabalho de acompanhamento. Queria aqui, mais uma vez, desejar um excelente ano para vocês.
Eu tenho certeza que será um ano muito diferente. E o que eu puder fazer para ajudá-los, porque eu tenho como filosofia, quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu aprendo, fica muito mais claro. Pode ter certeza que todas as informações que eu estou falando aqui, serve para mim, entendeu? Acaba sendo muito mais esclarecedor. E é isso, galera. Desejo um excelente final de semana. Então, nosso encontro quarta-feira e também sábado, dia 9. Obrigado. Grande abraço a todos.